Irmãos queridos, boa noite a todos, a paz do Senhor. Você já deu um sorriso para quem está do seu lado, aí dá uma boa noite, estica o pescoço para trás, olha para o lado. A bondade do Senhor nos envolve, o amor dele nos guarda, e é muito bom ter você conosco aqui nesta noite. Um dia tão lindo que Deus nos deu, que dia maravilhoso que foi hoje. E a gente poder ter essa oportunidade de vir agradecer ao Senhor Deus, não só pelo dia que Ele nos concedeu, mas também pela família, pela saúde, pelas conquistas. Agradecer ao Senhor, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Eu convido você para que abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel. Nós vamos começar pelo capítulo 2, depois a gente vai retornar no 1. Mesmo que nós tenhamos aqui a ajuda do telão, mas habitue-se sempre em abrir a sua Bíblia. O objeto mais poderoso que você pode ter na sua vida é a palavra de Deus, é o livro de Deus. Então habitue-se a andar com a palavra de Deus. Não fique dependente apenas da Bíblia no smartphone. É muito fácil, você digita ali e ele vem. Não, habitue-se a ler, a paginar a palavra de Deus. Isso vai ajudar você a fixar a palavra de Deus, e em um momento oportuno isso poderá lhe ser muito útil, em um lugar talvez onde você não tenha um smartphone, ou você não tenha a própria Bíblia. E pode ter certeza, a Bíblia há de nos ser tirada. A Bíblia há de nos ser tirada. Tudo está caminhando para isso aí. Então habitue-se a ler a palavra de Deus, a internalizar a palavra de Deus, a gravar a palavra de Deus. Habitue-se a declamar a palavra de Deus com paixão. O salmista disse: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, ó Deus. As palavras do Senhor, elas deverão sempre ter o sabor de mel, mesmo que quando ela entra na gente, ela provoca um amargo, que nada mais é do que a revelação do nosso pecado. O nosso pecado é amargo. Você já comeu coisa podre? Vou fazer você lembrar. Você lembra o cheiro do ovo podre? Você imagina você comer aquilo. Assim são os nossos pecados. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela quando entra é um bálsamo. O sabor é de fato o sabor de mel, mas quando entra e começa a tratar com o nosso caráter, com o nosso ser, com a nossa pecaminosidade, ela vai mostrando quão amargo é a vida que nós temos dentro de nós, independente de Deus. A boa notícia do Senhor hoje para nós é que todo amargo poderá se tornar doce se o Senhor Jesus entrar e tiver o governo da sua vida. Então, volte os seus olhos para a palavra de Deus. Nós vamos ler 12 versos e depois vamos ver alguns outros versos. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus então disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação,
Recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, está decidido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis se podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por mais poderoso ou grandioso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil demais, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Todas as vezes que eu leio esse texto tão conhecido da palavra de Deus, mesmo sabendo o final dessa história, eu fico me colocando, não é nem no lugar de Daniel e dos seus companheiros, não, é no lugar daqueles magos. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem nessa noite aqui se lembra do sonho que teve? Levanta a mão. Você teve um sonho? Levanta a mão. Dá uma olhada para o lado aí, para trás. Olha, pouca gente hoje se lembra. Quem não se lembra do sonho, não significa que você não sonhou. Todos nós aqui sonhamos. Se nós não sonhássemos, nós iríamos à loucura. O sonho é a maneira que o cérebro tem de reorganizar o nosso mundo mental. Então todo mundo aqui sonha. Agora você imagina se você acordou agoniado, angustiado com aqueles sonhos, porque existem sonhos que nos perturbam, que nos roubam a paz, e você acorda sobressaltado. E agora, o que foi que eu sonhei? Quem já teve uma experiência assim, de ter sido acordado num pesadelo e não se lembrar do que sonhou? Quem? Levanta a mão aí. Eu já perdi as contas. Aí você chega para alguém e diz assim: olha, eu quero que você revele o que eu sonhei. Existe possibilidade disso acontecer? Nenhuma. Humanamente falando, nenhuma. E o que Nabucodonosor pediu foi uma exigência fora do normal. Ele chamou os magos, os encantadores, os adivinhos e disse: olha, estou perturbado com um pesadelo que eu tive e eu não consigo me lembrar do que eu sonhei. Então, ou vocês me revelam, ou vai morrer todo mundo. Vai morrer você, vai morrer a sua família, vou fazer um montão, vocês vão virar lixo. Você imagina que desafio. E o rei sabia que nem sempre os magos, os adivinhos, os encantadores tinham a correta interpretação para aquilo que se sonhava. Na cultura oriental, dá-se muita importância de sonhos. E quando você examina a palavra do Senhor Deus, nós descobrimos uma coisa: que o Senhor Deus fala conosco através de sonhos também. Existem sonhos que Deus nos dá para que nós oremos e repreendemos para que o mal não venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Existem sonhos que são da nossa mente mesmo, resultado de saudade de quem se foi. E existem sonhos que são uma revelação de Deus para algo que está acontecendo dentro da nossa família ou dentro da igreja. A gente não entende por que está acontecendo um tipo de mal. É Deus dá sonhos. E o rei Nabucodonosor era um rei poderosíssimo. Eu vou te contar uma história. Nabucodonosor foi um dos maiores reis que a Babilônia já teve.
se não o maior. Esse rei cresceu de uma maneira fascinante. Ele se tornou poderoso sobre a terra. No tempo em que Nabucodonosor foi rei na Babilônia, ele subjugava todos os outros povos. Ele ia até as nações que lhes eram inimigas, ele conquistava aquelas nações e pegava os jovens que eram de família real daquelas nações, os mais jovens, e a faixa etária era de no máximo até 16 anos, de 12 a 16 anos. Era feito um escrutínio, um exame, eles olhavam os mais bonitos, os mais inteligentes, com uma linhagem real ou uma linhagem nobre, trazia esses rapazes para a escola do rei. Ele preparava esses rapazes no período de 3 anos, com a linguagem dos caldeus, com os costumes dos caldeus, e fazia a seguinte proposta: vocês querem morrer ou vocês querem ser um comigo? Todos eles diziam: nós não queremos ser um com o rei. Então eles devolviam esses jovens treinados para as suas nações, e assim o império da Babilônia foi esticando os seus ramos. A palavra do Senhor Deus diz que o povo de Israel havia pecado terrivelmente contra o Senhor. E quando nós lemos no capítulo 1, eu quero ler com você para você ver por que Deus permitiu que Daniel estivesse na Babilônia. Capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Quem foi que entregou Israel na mão de Nabucodonosor? Foi Deus. Por que Deus permitiu isso? Porque quando muitas vezes somos pelo Senhor repreendidos, exortados, e endurecemos o nosso coração, endurecemos a nossa cerviz, Satanás, ele é legalista, e ele vai dizer: tem uma brecha, eu tenho direito, eu quero. E o Senhor diz: então vai, faz a sua obra, você tem razão. O Senhor Deus, ele nunca vai contrariar a palavra dele. E diz que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou todas as pessoas. Sabe qual era a situação que Jerusalém ficou? A Jerusalém ficou em cinzas. Eles tocaram fogo em Jerusalém. Eles destruíram o templo, que era o orgulho dos judeus. Destruíram. Pegaram, muita gente morreu tentando defender Jerusalém. E os que sobraram foram de maneira humilhante levados para a Babilônia. E estando lá em Babilônia, Daniel, um adolescente, Deus colocou a mão sobre aquele adolescente e o fez brilhar. Deus quer fazer você brilhar. A Bíblia diz que a beleza de Cristo em nós é a sua santidade. Os santos brilham. O Senhor Deus quer nos ver brilhando numa vida de santidade, numa vida de fervente oração e comunhão com o Eterno. E Daniel era esse tipo de rapaz. Eu quero que você continue lendo para você situar qual era a situação para esse moço agir como ele agiu. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, versículo 3, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei mandou: traz os melhores para cá. Eles vão comer comigo, você vai treiná-los, você vai educá-los. E assim foi feito. Mas que chegou alguns dias, diz aqui o texto sagrado, que o chefe dos eunucos, no versículo 7, que trocou o nome deles como uma espécie de afronta, porque cada um deles tinha um nome, e esse nome tinha uma representação. O que se fazia com os escravos? Olhem para mim.
pegavam, qual é o significado do seu nome? O meu nome é Deus é maior. Aí eles trocavam o nome, colocavam o nome caldeu, declarando o contrário disso, dizendo que quem era maior era o Deus dos caldeus. Então depois você dá uma examinada nisso que eu estou falando. Cada nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tornaram-se nomes caldeus, tinha uma razão. A razão era desonra, afronta. E agora eles tinham que passar um período de 10 dias comendo das iguarias da mesa do rei, para terem uma aparência melhor, porque eles saíram carregados a pé de Jerusalém. Chegaram em Babilônia abatidos, arrastados. E a humilhação era tão grande que quando você pega o Salmo 137, os caldeus faziam gozação com eles. Eles todos depressivos, com aquele ar de derrotados, a roupa em frangalhos, alguns com alparcas nos pés, outros sem. Essa era a posição do escravo, de quem perdeu a batalha. E quando eles chegaram junto aos salgueiros, aos álamos, na Babilônia, os caldeus começaram a gozar na cara deles e dizer assim: aí, canta uma música aí para nós aí, daquelas que vocês cantam lá em Sião. E o salmista diz que eles não podiam cantar a música de Sião em terra estranha, debaixo daquela opressão em que eles estavam vivendo e experimentando. Então eles pegaram as harpas e colocaram nos salgueiros. Nós estamos morando numa espécie de Babilônia aqui, esse mundo. Nós não temos hoje um Nabucodonosor físico, mas temos alguém muito pior do que Nabucodonosor, que é o inimigo das nossas almas. Ele quer tocar em você para destruir você, para humilhar você. Agora, sabe qual é a nossa arma? Mesmo estando numa Babilônia pagã e caída, e já condenada para a destruição, nós podemos erguer ao Senhor louvores de libertação e de esperança para o rei que está a caminho. Você está entendendo essa palavra? E quando o rei diz: só prepare esses moços, eu quero que você prepare lá eles e dê uma comida adequada para melhorar o semblante deles. Aí Daniel disse para o chefe dos eunucos: por favor, não nos obrigue isso, a gente já está tão humilhado, nós não temos nem direito de pedir o que vamos pedir, porque eles sabiam que todas as comidas e bebidas que eram servidos à mesa de Nabucodonosor eram antes consagrados a entidades, eram antes consagrados a demônios. Então Daniel disse: faz um teste conosco. E o chefe dos eunucos, ele ficou muito apreensivo. Ele disse: olha, se eu fizer isso, eu estou sujeito a perder a minha cabeça. Se na hora em que vocês forem apresentar-se diante do rei, ele achar que vocês estão com um semblante descaído, eu vou morrer. Mas aquele adolescente Daniel diz: dá-nos uma chance. Durante 10 dias eles comeram só legumes e tomaram só água. E diz aqui o texto sagrado, vamos ler juntos lá. Versículo 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 15: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes e água. Por que Deus se preocupou em deixar esses detalhes na sua palavra para nós? A Babilônia espiritual hoje em que nós estamos inseridas é muito pior
do que a Babilônia de Nabucodonosor. Esse mundo que jaz no maligno está apontando a cada dia que passa que o anticristo já está entre nós. Eu preguei esses dias aqui, para você que não estava aqui, que o maior sinal da chegada do anticristo é o aumento da iniquidade. O pecado está sem freio. Os pecados morais estão cada vez piores. E a coisa não vai melhorar. A coisa vai agravar-se. Mas a palavra de Deus nos diz assim: aquele que é santo, santifique-se. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Não fique no meio do caminho, não fica no meio das duas posições. Ou vai para um extremo, ou vai para o outro. Se você almeja ter uma vida de piedade, de santidade, então pague o preço e santifique-se. A igreja que o Senhor Jesus tomará para si, ela não pode ter mácula, nem ruga. Ela tem que estar com as suas vestes alvas e prontas para o encontro com o Senhor. Esta palavra nós estamos anunciando aqui até que as pessoas tenham os seus ouvidos desagravados, porque dentro da igreja do Senhor tem muita gente que ainda não pertence ao Senhor. Tem muita gente que senta nos bancos, ouve a palavra, acha legal, mas não toma uma postura em relação aos seus pecados e em direção à vontade de Deus. Daniel estava lá na Babilônia, mas lá na Babilônia, tendo tudo a seu favor para pecar, para gozar dos bens daquela vida real, ele disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Satanás é o rei, ele é um príncipe desse mundo, a palavra de Deus diz, e o que ele oferece não é ruim não, é muito bom. Satanás, para muita coisa, ele tem bom gosto, ele sabe te seduzir, ele sabe magnetizar você, ele sabe atrair você, ele sabe confundir você. O que ele oferece vem com aparência de piedade, mas poderá matar você. E o pior tipo de morte não é a morte que nos leva para o cemitério, é a morte que nos leva para o inferno. Não queira morrer esse tipo de morte. Mas aí a palavra de Deus diz que Daniel não estava sozinho. Daniel tinha os seus companheiros que ali, daquela nação toda que em estado de humilhação fora levada à presença de Nabucodonosor, uma minoria, ele tinha ali os seus colegas, mais 3 jovens que assentaram no seu coração o não contaminar-se com as coisas do rei. Eu acredito que hoje, aqui nesta noite, nós somos esse tipo de pessoas, companheiros de Daniel, aqueles que, apesar de gostarem de tudo que é bom nessa vida, não há nada de errado nisso, mas nós queremos fazer a vontade de Deus, e isso tem preço. Quando eu decido fazer a vontade de Deus, eu vou encontrar inimizades, eu vou encontrar oposição. Mas o que nós temos aprendido, meus irmãos, é que quem faz a vontade de Deus, essa pessoa vai permanecer para sempre. Eu quero permanecer para sempre. Quantos querem permanecer para sempre? Diz: eu quero. Então o segredo é: faz a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Quando você lê os versos 8 a 15, você vê que Daniel, ele era firme na sua religião, na sua fé. Ele não abria mão da sua convicção, dos seus valores. De igual maneira, nós não podemos abrir mão da nossa fé, da nossa convicção nos valores eternos. A Bíblia também diz que Daniel, ele foi uma pessoa que durante toda a sua existência, ele foi alguém que se destacou. A palavra de Deus em nós nos levará ao destaque. Por mais que você corra para o anonimato, sempre alguém vai ver você e vai ver em você refletida a beleza de Cristo. Mas voltando agora ao capítulo que nos serviu de leitura, um sonho perturbador. Deus fala com os homens
dando sonhos que esclarecem, que trazem esperança, mas sonhos também que avisam do que há de vir. Não despreze os sonhos. É por isso que dentro da igreja do Senhor, o Senhor tem levantado pessoas com discernimento de sonhos. Os sonhos não são como uma conta matemática, 1 mais 1 é 2. Os sonhos na vida de cada sonhador, ele tem uma interpretação pessoal. Deus tem na sua palavra um código de regras que muitas vezes se repetem em uma linguagem espiritual, mas nem sempre, por estarmos vivendo aquela situação e Deus nos dá sonhos às vezes que se repetem, nós temos a iluminação da interpretação do que aquilo significa. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem sido uma igreja abençoada, onde o Senhor Deus tem enviado mensagens através dos seus servos, os sonhadores que nós temos aqui. Junto com os sonhos, o Senhor Deus também tem nos dado a devida interpretação. Sou testemunha de que problemas aqui na igreja foram evitados porque o Senhor nos antecipou os problemas que aconteceriam e nós oramos e tomamos uma decisão diferente por conta daqueles sonhos. Então não despreze os sonhos, especialmente os sonhos que nos deixam com grande aflição, com grande angústia. Nabucodonosor, ele estava louco. O que eu sonhei, meu Deus, e agora? Ele era um rei pagão, ele reverenciava várias divindades e entidades. Esse sim era um costume normal na Babilônia. Os caldeus eram famosos por serem idólatras, e junto com a idolatria, na vida dos caldeus havia muita perversão. Pesquise isso, o que eu estou falando. Então, quando o rei exige a revelação do sonho, todos aqueles magos e encantadores ficaram sem saber o que fazer. Alguém disse: olha, ó rei, existe alguém dentre os cativos de Judá, os que vieram cativos no cativeiro, que segundo o que estão falando, esse moço, ele revela sonhos. Nós não acreditamos. Antes, porém, houve uma outra conversa. Depois você lê isso na Bíblia. A conversa é que os magos, os adivinhos, os encantadores, eles ficaram extremamente angustiados, porque a sentença é: mata todo mundo, uma vez que vocês não servem para me trazer o significado do sonho e a lembrança do que sonhei, vocês não prestam para o meu reino. Se você for olhar a história da Babilônia, eles mexiam com alta magia, invocavam coisas terríveis lá. Se você tem estudado sobre satanismo, libertação e trabalho de guerra espiritual, você vai ter conhecimento disso que eu estou falando. O que se fazia na Babilônia era mexer diretamente com as trevas. E agora todos aqueles magos e adivinhos, encantadores, estavam sem saber o que fazer. A sentença era de morte. Quando a notícia chegou até Daniel, então Daniel se manifestou. Nós vamos ver como isso agora aconteceu. Queria que você voltasse os seus olhos para o capítulo 2, versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei os sonhos de seus servos e daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo. Vocês estão me tapeando, porque vedes que eu disse que eu já está decidido. Se vocês não me trouxerem o sonho, vocês irão morrer. Versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil demais, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. E se saíram bem na desculpa que deram para Nabucodonosor. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E olhem para mim, irmãos, quando o rei
proferia uma palavra. Essa palavra precisava ser cumprida à risca. Palavra de rei não pode ser revogada. Por isso a palavra do nosso Deus não pode ser revogada. Como a palavra do Senhor Deus a quem servimos, o autor da nossa fé, a palavra dele não pôde ser revogada. Por isso Jesus veio morrer em nosso lugar. Sem derramamento de sangue, diz o Antigo Testamento, não há remissão de pecados. A palavra de Deus não pode ser revogada. Por isso Jesus veio e derramou o seu sangue. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Como ele bendisse dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Como é que Deus revelou para Daniel? Daniel fez o que com seus colegas? Oraram. Você está vivendo uma grande confusão dentro da sua casa, dentro da sua empresa, ou dentro de você, porque existem aquelas confusões que nos deixam atordoados, a gente não sabe nem como aquilo começou. Quando a pessoa está opressa, opressão é o que vem de fora sobre a pessoa, e ela não sabe porque ela está naquela confusão. Ela deve orar. Você precisa orar. Precisa orar e dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Vou abrir aqui um parênteses para fazer um comentário. Estávamos aqui ensaiando, eu falei com o irmão Márcio a respeito de um canal que eu estou seguindo, chamado O Crente Aranha. Quem segue o Crente Aranha aí? Levanta a mão. A pastora Rita, é só o pastor que segue. Você sabe o que é o canal do Crente Aranha? É um canal de crítica para um pseudo-evangelho que não tem nada da palavra de Deus. Você sabia que agora tem curso de língua estranha? E que de estranha não tem nada? Tem curso de como você simular dons espirituais dentro da igreja, para você ter atenção e ser reverenciado como um pseudo-profeta. Está cheio de gente assim na internet. Estão brincando com aquilo que é sagrado. Estão fazendo pouco caso com aquilo que vem do Espírito Santo, e o nome disso é blasfêmia. E a palavra do Senhor diz que todo pecado que for cometido contra o Pai e o Filho serão perdoados, mas aqueles pecados cometidos contra o Espírito Santo, eles não têm perdão. Você quer saber como isso é? Vem para a escola bíblica, que você vai ter noção do que nós temos aprendido aqui. E tem muita gente brincando com as questões dos dons espirituais. Se você brinca com dons espirituais, você nunca será digno de receber dons espirituais na sua vida. E é por isso que a gente vê um monte de gente dentro da igreja com a vida ferrada, lascada, porque brinca com o sagrado. Nós não podemos brincar com o sagrado. Daniel se humilha diante de Deus, faz uma oração com seus amigos, e naquela noite, não foi num sonho, foi numa visão, o Senhor Deus passou o filme para ele. Aí agora ele pega e vai até o rei. Vamos ler juntos, porque isso é empolgante demais. Então Arioque, versículo 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação.
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí ele começa. Antes de eu começar aqui o versículo 29, irmãos, eu queria estar naquela sala, olhando a cara do rei Nabucodonosor. Eu queria estar naquela sala, vendo a reação de todos aqueles que estavam servindo o rei Nabucodonosor. O que é esse menino, esse moleque, esse fedelho aí que está falando, que sabe, ele sabe o sonho, não é possível. Mas ele estava revestido de autoridade do céu. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que a entendesses as cogitações da tua mente. Se eu estivesse ali, até aqui onde ele falou, eu estaria pensando assim, arrazoando meu coração, está embromando o rei. E eu acho que todo mundo que estava ali estava falando assim, está embromando o rei. Aí 31 é que o negócio pega. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e parte de marro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, ao terceiro reino de bronze, qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Verso 41, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Mas olhem para mim, ele dá a interpretação de 4 reinos. O primeiro reino era o próprio reino caldeu. O segundo reino, menor do que o reino caldeu ou babilônico, foi o Medo-Persa. O terceiro reino foi o reino romano. E o quarto reino é o reino eterno, o reino do Senhor. O reino que já está instalado dentro do nosso coração. O reino que Deus está fazendo crescer dentro de você. Porque o reino dos céus não é algo que nós iremos um dia experimentar, é algo que nós, como salvos em Cristo Jesus, já estamos experimentando hoje, agora. Ele está em nós. Por isso que nós estamos hoje aqui reunidos. Muitas vezes eu oro e não sinto a presença de Deus, eu leio e não entendo o que Deus está falando, eu bato, eu grito e não vem nada do céu sobre mim, mas eu tenho aprendido que eu não posso deixar de clamar a presença e a interferência do Todo-Poderoso para solucionar e direcionar a minha vida. Nós seguimos por fé e não por vista.
Mesmo tendo tudo contrário a Daniel, ele foi íntegro e fiel na interpretação do que Deus deu a ele a respeito de Nabucodonosor. Versículo 45: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que autoridade! Autoridade essa que nós, como igreja do Senhor, precisamos buscar em Deus através de uma vida de relacionamento com Deus. Quantos anos Daniel tinha? Entre 12 a 17 anos. Como é que está hoje a nossa geração eleita? Os nossos adolescentes, os nossos filhos, os nossos juniores, as nossas crianças, os nossos jovens. O que existe de errado neles, a culpa é nossa, que somos pais. E precisamos, enquanto é tempo, girar, mudar a direção no coração deles e apontá-los e mirá-los para o céu. O diabo, ele está fazendo a sua obra como nunca antes fizera. O poder de destruição do maligno está com maior amplitude do que já teve antes. Sabe por quê? Por uma única razão: os homens deixaram Deus de lado e, movido pelos seus desejos e inclinações carnais, estão fazendo a cada dia que passa mais a vontade de Satanás. Antes Satanás tinha que se esforçar. Hoje o mundo jaz no maligno, literalmente. Me preocupo hoje com as igrejas, irmãos, que estão fazendo todo e qualquer tipo de concessão e de vista grossa para que os seus templos enchem. Nós não pensamos aqui assim. Nem eu, nem os pastores dessa igreja, nem os líderes que ministram comigo. Nós temos a preocupação de ensinar fidedignamente o que a palavra de Deus diz que é pecado sempre, não mudou. Não, é porque hoje a gente tem outro entendimento, outra interpretação. Essa é a maior fake news do Satanás. O que era pecado há 6.000 anos atrás continua sendo pecado hoje. E o chamado da igreja do Senhor é para uma vida de santidade. Se você entrou hoje aqui esperando receber uma palavra de vitória para a sua vida, você está recebendo. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor, que é maravilhoso, que é perdoador de todos aqueles que o invocam, e você vai conseguir ter paz no coração, porque não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então esse sonho que Nabucodonosor teve foi perturbador. Mas Deus atendeu a oração do justo Daniel. Deus revelou o oculto e escondido, como pode revelar para você também. Eu tenho certeza que em alguma área na vida, todos nós temos questões não entendidas, não compreendidas. Ore a Deus, bata na porta do céu, não tenha vergonha de dizer: por que, Senhor? Senhor, por quê? Deus quer que eu me relacione com Ele dessa maneira. Invoque-o. Deus, Ele conduz a nossa vida mesmo na dificuldade, como fez com Daniel na Babilônia e como fez com José no Egito. Ele vai conduzir você mesmo nesse mundo podre em que nós estamos vivendo. Podridão moral, podridão de valores éticos torcidos, a iniquidade se multiplicando, o amor ao Senhor a cada dia mais se esfriando. As pessoas têm vindo ao templo para louvar o Senhor como quem vai a um clube ou como quem vai ao cinema assistir um filme. Vem para assistir o culto. Não, você precisa vir para cultuar a Deus. Você precisa vir com o coração quebrantado, compungido e dizendo assim: Senhor, muda a minha vida. Meus irmãos, quanto mais eu oro,
Quanto mais eu busco uma vida de santificação, mais monstros eu descubro dentro de mim que precisam ser cravados na cruz do Calvário. Se você não consegue ver defeito em você, é porque você está longe do Senhor. A nossa aproximação do Senhor, a luz do Evangelho começa a revelar o quão pecadores nós somos. Mas no meio de podridão, Deus quer usar você. Deus quer fazer você brilhar. Deus quer atender a sua oração para abençoar o outro que não o conhece. Então busque uma vida de santificação. Sabe qual é a recompensa da fidelidade da vida de Daniel? Milagre. Esse foi o resultado de uma vida de integridade desde a sua adolescência, 69 anos no exílio na Babilônia. Passou por 4 reis na Babilônia. Sabe por quê? A palavra de Deus estava dentro de Daniel, regendo a vida dele. Então deixa a palavra de Deus reger a sua vida. Não se contamine com as iguarias do rei desse mundo. Não se deixe seduzir por aquilo que é o normal para todo mundo. Se é normal para todo mundo, poderá não ser normal para você. Então não negocie a sua vida eterna por prazeres temporais, por prazeres que duram minutos, algumas horas, alguns duram alguns anos. Não negocie a sua fé. Tido cuidado de anunciar aqui nesse púlpito, ele não é popular, porque ele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é contundente para você mudar de vida, para você tomar uma posição, e de uma maneira carinhosa eu vou falar isso, para você tomar vergonha na cara e ser um crente de fato. Ou então tomar uma decisão: não vou perder meu tempo, eu sou carnal mesmo, então vá para o mundo e faz tudo que você tiver, sabendo que o inferno te espera de braços abertos. Mas não perca o seu tempo vindo para a igreja namorando o diabo, vindo para a igreja tendo simpatia pelo demônio. Não perca o seu tempo. Uma palavra que eu tenho agora para cada ovelha desse aprisco, para cada membro desta igreja e que é crente de fato. Irmãos, não perca o seu tempo com quem não quer nada com o Evangelho. Dentro da igreja tem muita gente que está aqui 10, 15 anos e que não leva uma vida de seriedade diante de Deus. Gente que já deveria estar aqui trabalhando para o reino, dando a sua vida para o reino, mas vive na fila de oração. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Está na hora de você tomar vergonha na cara e definir o que você é. Nós começamos domingo passado estudando sobre a identidade do cristão. Você precisa saber quem você é em Cristo. Você precisa mudar de vida. Você vem do jeito que você estava, mas você não pode continuar aqui da mesma maneira em que veio. Se Cristo entrou na sua vida, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou pedir a banda para vir logo para frente. Nós vamos cantar um cântico, Cordeiro e Leão.